Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. E espero que vocês estejam bem nesse momento difícil para todos nós, em um momento que ninguém esperava, né? Ninguém esperava. Eu li um livro chamado O Fim dos Tempos, de Sylvia Brown. Para mim parece que foi escrito em 2008. E em 2008 ela escreveu um parágrafo que em 2020 teria uma epidemia de um vírus que iria atacar as pessoas, o pulmão das pessoas, e que não teria tratamento, mas que esse vírus viria assim tão rápido de repente, né? Mas que ele iria embora com a mesma rapidez. Foi o único lugar que eu li, alguém já tinha me falado sobre esse livro, foi o único lugar que eu li sobre esse vírus. Então, de resto, acho que nenhum astrólogo, nenhum vidente, nenhum tarólogo, ninguém adivinhou que isso poderia acontecer conosco. Claro que se soubéssemos, né, teríamos tomado todas as providências. Mas como eu disse, o único livro que eu vi alguma coisa foi um livro chamado O Fim dos Tempos, em 2008, escrito por Sylvia Brown. E esse livro, ela coloca ela faz várias previsões de 2008 até 2040, uma coisa assim, mas que ela colocou que em 2020, então, teríamos uma epidemia do pulmão, né? E que essa epidemia iria embora tão rápido quanto foi, quanto chegou, né? Muito bem. Hoje eu fiz essa live, estou fazendo essa live para falar um pouquinho sobre o Bert Hellinger e sobre as constelações familiares. Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui elas têm noção de das constelações familiares. Alguns têm, né? Outros eu não sei se têm. Mas muitos dos meus alunos já sabem, né? O que eu falo a respeito das constelações familiares. E essa live não vai ser muito longa, mas eu queria dizer primeiro que, apesar da situação estar assim, por favor, hang in there, como a gente fala em inglês, fique firme que as coisas vão melhorar. Não tem como piorar, as coisas irão melhorar. Apesar do susto, apesar de todos os cuidados que estamos tendo, as coisas irão melhorar. É preciso manter uma vibração positiva. E hoje à noite, às 15 para meia-noite, horário do Brasil, nós vamos ter milhares ou mais do que milhares, centenas de milhares de pessoas fazendo uma meditação, porque parece que é um momento planetário diferente e essa meditação vai ajudar a levantar a vibração e melhorar e purificar essa doença, ou seja, melhorar isso, ok? Então é 15 para meia-noite, você não precisa fazer nada, só ficar sentado, meditando positivamente, ok? Naquilo que você quiser, mas principalmente no planeta, nas pessoas, em você mesmo, na sua família e na cura dessa doença. Então, por que eu decidi falar das constelações familiares? Eu quis realmente esclarecer um pouco a respeito disso, porque as constelações após 20 anos de nascimento, elas mudaram completamente a maneira de encarar ou como até se faz. Então está se perdendo um pouco a base das constelações familiares.
Primeiro, Bert Hellinger foi o autor das constelações familiares, não há ninguém mais, ok? E ele foi, porque ele já faleceu em 2019, um dos maiores filósofos do século passado e, podemos dizer, desse século também. Quando ele descobriu a constelação familiar, ele não sabia, ele não tinha nenhuma ideia da dimensão que isso ia alcançar na vida das pessoas. Ele mesmo estava tão surpreso quando ele descobriu a própria constelação familiar, né? Ele descobriu por acaso e ele ficou muito surpreso, muito assim, encantado. Inclusive, foi na época que ele estava trabalhando num hospital com doentes mentais. E ele começou a trabalhar essa dinâmica de grupo com esses doentes mentais e ele foi descobrindo que as pessoas que representavam a família dos próprios doentes conseguiam descobrir uma verdade sobre aquela família. Isto é, representavam muito bem o que estava acontecendo em termos de dinâmica familiar naquela família. E ele, então, Bert Hellinger, chamou alguns dos seus colegas e discípulos para poder também participar dessas reuniões, porque ele mesmo não acreditava naquilo que ele estava vendo. Então, a constelação familiar começou por acaso, numa descoberta por acaso que ele estava fazendo com seus clientes, que eram os doentes de um hospital. Então, ele descobriu por acaso que as pessoas podiam perceber o que acontecia com aquela pessoa, aquele membro da família, de uma forma tão verídica que depois ele mandou consultar tudo aquilo que acontecia, se realmente tinha acontecido na família. E sempre havia alguém para contar. E aí ele começou a chamar isso de. Não, ele não chamou de constelação familiar primeiro, ele chamou de sistêmica familiar, não é? E aí, como já tinha um nome sobre sistêmica familiar, então ficou como constelação familiar. Foi por acaso. Ele chamou alguns dos seus colegas, alguns dos alemães, para verificar o que estava acontecendo, e todos eles concordaram com Bert Hellinger. Realmente é isso mesmo, olha só, descobriu-se isso, né? Então foi por acaso. E outra coisa muito interessante é que Bert Hellinger nunca formatou um curso, né? Ele nunca deu curso. Essa é a verdade, ele nunca formatou um curso. Ele deu seminários, ele deu vivências, ele deu workshops para as pessoas poderem assistir, e a grande parte das pessoas que assistiram e que percebiam essas constelações familiares eram muitos dos alemães que acabaram indo para o mundo inteiro disseminar esse trabalho do Bert Hellinger. Então, quem formatou o curso foram os alemães discípulos do Bert Hellinger. Então, eles perceberam a necessidade de fazer uma formatação para poder passar para as outras pessoas. Quer dizer, facilitou o trabalho do Bert, porque o Bert Hellinger mesmo, ele era um artista e ele criou. Então, o criador quase nunca tem essa preocupação de formatar numa percepção lógica e didática para passar para as pessoas, né? Ele simplesmente criou, os alemães, os discípulos, tomaram esse conhecimento, formataram esse conhecimento e foram disseminar no mundo inteiro. Então foram para México, que foi um dos primeiros países
Argentina também, Alemanha, claro, né? Europa, Estados Unidos, etc., e foram disseminando esse trabalho. E o próprio Bert Hellinger sempre chamou isso de fenômeno, porque ninguém conseguia explicar. Ninguém conseguia explicar por que alguém conseguiria sentir a mesma coisa que um membro de uma outra família que estava ali fazendo papel de pai, de irmão, de mãe, de filha. Então ele disse: não, isso é um fenômeno. E ele não quis ouvir nenhuma explicação, estava certo ele. Eu me lembro muito bem que nas vivências do Bert Hellinger, nos workshops dele, alguém tentava explicar ou perguntava para ele: você pode explicar? E ele dizia: não, não, não há explicação, tudo é um fenômeno e é assim que tem que ser aceito. E de certa forma, eu pensei que o Bert Hellinger ele tinha muita razão de não querer dar uma explicação, porque sempre há teorias e explicações a respeito disso. Ele não aceitou nenhuma explicação e ele simplesmente chamava de fenômeno. Tanto que nós temos que dizer que o que acontece ainda, até hoje não sabemos o que acontece, é um fenômeno. Porque a constelação familiar não é uma religião, né? Não é uma técnica, não é uma psicoterapia. Ela é um instrumento onde você ajuda a pessoa a resolver aquele específico problema que a pessoa está apresentando. Então é bem diferente. E isso é uma das coisas que eu sinto que está se perdendo, porque muitos consteladores novos estão usando como se fosse uma psicoterapia. Não é uma psicoterapia, não é para você usar toda semana, todo mês, toda hora, não. É quando você tem um assunto importante que precisa ser resolvido, que incomoda você, o seu coração. Então, o constelador vai te ajudar a resolver esse problema através deste método. Então, foram os alemães, discípulos do Bert Hellinger, que, na verdade, formataram um curso. É possível se resolver problemas de obesidade com a constelação? Assim, a constelação, ela mostra possibilidades. Ela não resolve, ela mostra possibilidades. Então, pode ser que ela mostre, por exemplo, que essa obesidade está em conexão com algum membro da família, né? Que a pessoa está compensando por algum membro da família. Então aí ela vai mostrar as possibilidades de cura. Mas dizer que a constelação vai resolver o problema é um pouco prematuro, mas sim, ela ajuda muito, ok? Bastante. I cannot understand, I left, I'm sorry, it's in Portuguese, but if you send me a message, I can send you a translation, ok? Então foram os alemães discípulos que decidiram formatar esse curso e eles foram então espalhar no mundo inteiro. Então eles foram para Argentina, México, Brasil. Brasil é um dos países que mais tem consteladores, né? E daí, depois de muito tempo, as outras constelações, né, começaram a nascer. Então veio constelação individual de uma discípula do Bert Hellinger, que é a Sieglinde. Constelação organizacional, também que veio Weber, de um discípulo do Bert Hellinger. Constelação de escolas, veio também de uma discípula, Marianne Frank. Constelação da natureza, constelação de florais, constelação de nomes, constelação de cavalos, constelação de tribunais, e por aí nós vamos ter vários tipos de constelação. São diferentes, mas o próprio Bert Hellinger, o que ele criou foi a constelação familiar, aquela
que se apresenta nos grupos, né? Nasceu de grupo, onde a pessoa apresenta um problema e esse problema, então, como se diz, representado por outras pessoas estranhas àquela família. E quanto menos se fala, no começo se falava muito, né? Mas agora as novas constelações, que a gente chama de constelações espirituais, quanto menos se fala no grupo, numa constelação, mais forte é a energia que surge ali naquele grupo. Por quê? Porque o que acontece é que o que está escondido é o que aparece. Então, se tiver alguma coisa escondida, normalmente está escondido, não vai aparecer se falar muito. Então, por isso que eu digo, constelação não é psicoterapia, não é psicoterapia, não é religião, né? Não é uma técnica que qualquer pessoa apresenta e pode passar. Outra coisa, o Bert Hellinger, ele nunca fez questão de que a constelação familiar fosse somente para profissionais de psicologia. Nunca, nunca. Eu me lembro muito bem que ele sempre dizia: isso é para todos. Então, é para todos poderem aprender, é para todos poderem aplicar em si próprios e na sua própria família, né? Mas eu sinto que ele não pensou, né, que as pessoas poderiam adquirir esse conhecimento e trabalhar com outras pessoas. Eu acho que ele nunca teve essa ideia de que a pessoa iria apreender esse conhecimento dele e tentar passar para as outras pessoas. É óbvio que as pessoas que são profissionais, que são psicólogos, que são psicanalistas, etc., eles têm mais facilidade de lidar com os clientes, porque eles já estão acostumados, já têm experiência, etc., de lidar com o outro, né? Então, se eles aprenderem realmente como funciona de fato a constelação, eles podem trabalhar com seus clientes, eles terão mais facilidade. Mas o que eu quero dizer é que não há nenhuma restrição para qualquer pessoa aprender. Então, um marceneiro, uma dona de casa, um servidor, seja quem for, pode aprender sobre constelação. Agora, para poder passar para as outras pessoas, trabalhar com outras pessoas, eu sinto que há uma necessidade da pessoa entender um pouquinho das técnicas de psicoterapia, de psicologia, porque não basta você chegar para atender uma pessoa sem você ter alguma experiência nesse sentido. Né? Isso também é outra coisa que eu penso, a não ser que você seja uma pessoa de uma grande sensibilidade. Então, com essa grande sensibilidade, você vai poder trabalhar o outro. Mas para isso você precisa estar muito em contato com você. Então, Bert Hellinger, primeiro, nunca deu um curso formatado, ele sempre deu vivências, workshops, e quem formatou o curso foram os alemães, seus discípulos diretos, os primeiros discípulos diretos, daí eles foram para o mundo inteiro para poder disseminar isso. Ele nunca fez questão que um tipo de pessoa profissional, somente essa pessoa tivesse que aprender sobre constelação. Não, porque ele sempre disse: é para todo mundo, é para todos. Então foi um grande presente que ele deu para o mundo inteiro. Outra coisa muito importante, sempre ele fez questão que todas as constelações seguissem as 3 ordens do amor, que eram as principais ordens que ele sempre utilizou nas constelações familiares. A primeira, muitos de vocês já sabem, a todos têm o direito de pertencer, ninguém pode ser excluído. Então, quando as constelações começaram, o Bert Hellinger sempre fez questão de trabalhar essas 3 ordens. Né? Todos têm o direito de pertencer, ninguém
pode ser excluído. Uma pessoa que tem alguém que foi excluído na sua família, ela pode ter outros obstáculos para ela mesma, porque aquela exclusão continua no sistema familiar. Então, isso foi um grande achado que ele percebeu, o Bert Hellinger, que de fato aquilo poderia continuar na memória do sistema familiar, mesmo com antepassados e mesmo com pessoas que você nunca conheceu, sendo a sua família, né? Todos têm o direito de pertencer, ninguém pode ser excluído. Então, e isso aí também vale para o dia a dia da nossa vida, né, gente? Porque não é somente você dizendo isso para o seu cliente e você não aplicando na sua vida, precisa aplicar na sua vida. Outra ordem que é muito importante e sempre no começo das constelações, sempre foi aplicada, é o direito de você, a hierarquia, aqueles que vieram antes têm direito à precedência. Quer dizer, numa constelação familiar, você está vivo, está aqui, porque seus antepassados conseguiram sobreviver. Né? Então, a gente deve sempre agradecer à vida e aos antepassados por ele terem aberto o caminho para que você possa viver e estar presente. Essa é a ideia da hierarquia. E também a hierarquia em relação ao pai, que veio primeiro a mãe, que veio depois o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Agora, muita gente, mesmo sendo constelador, que acabou de começar a trabalhar com isso, não respeita a hierarquia nas suas próprias vidas. Então é importante você fazer isso na sua vida também, na sua vida, na sua profissão, no seu trabalho, com seus amigos. Então, todos têm o direito de pertencer e a hierarquia significa honrar sempre aqueles que vieram antes. Então, a primeira pessoa que a gente vai honrar exatamente, muito bom esse conceito de hierarquia. A primeira pessoa a honrar seria o próprio Bert Hellinger. Bert Hellinger é o primeiro a ser honrado, né? E as constelações familiares. Depois nós temos os alemães, que passaram aí um bom tempo disseminando esse trabalho em todos os países. Temos os pioneiros em cada país. Eu sou uma das pioneiras no Brasil, e tem outros pioneiros na Argentina, no México, etc., que também batalharam para abrir caminho para os novos consteladores. Então é preciso honrar isso e é preciso honrar a hierarquia em toda a sua vida. Então presta atenção, por exemplo, se alguma coisa não estiver indo certo, assim, muito bem na sua vida, busca ver se você, primeiro, está excluindo alguém. Segundo, se você está prestando atenção na hierarquia, né? Se você está honrando aqueles que vieram antes, mesmo que você não goste da pessoa, mesmo que você não tenha conhecido a pessoa, isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Começa a aplicar esses conceitos imediatamente para você. E você vai ver que diferença vai fazer, inclusive no seu trabalho, né? Por exemplo, no seu próprio trabalho, de repente está lá um chefe que você não gosta, né? Esse chefe é seu chefe, ele está antes lá de você, ele tem mais experiência, ele veio, ele está numa posição superior à sua, você vai ter que honrar isso, mesmo que você ache que ele não mereça, porque essa é a posição que ele tem. Isso também não significa que você tem que gostar da pessoa ou que você tem que badalar a pessoa, mas se você experimentar, aplicar essas ordens que o Bert Hellinger ofereceu, deu, presenteou ao mundo, você vai ver que diferença que vai fazer na sua vida. Uma outra ordem é o equilíbrio entre o dar e receber. Né? Então a gente reclama muito, eu dou demais, eu faço demais e não recebo nada. Então, justamente, uma das ordens que o Bert Hellinger ensinou é que você precisa existir um equilíbrio.
Então, quem está dando demais tem que retroceder para deixar que o outro também dê, né? Ou se você está recebendo demais, está na hora de você dar também. Então, esse equilíbrio é fantástico. Essas 3 ordens são muito importantes para aquilo que não estiver dando certo na sua vida. Eu já estou começando a ensinar um pouco de constelação. É, todos têm o direito de pertencer, todos têm um lugar, todos têm um lugar na sua família, todos têm um lugar no mundo, todos têm. Não adianta, não tem um que é melhor que o outro, né? Todos têm um lugar na família e no mundo. E talvez às vezes, se você não tiver bem em alguma relação, algum trabalho, algum relacionamento, quem sabe falta você tomar o seu lugar. Tomar o seu lugar. Qual é o seu lugar? Outra, hierarquia. Presta atenção nessa hierarquia. Eu já vi assim muitos filhos mandando nos pais. Não, os pais é que mandam nos filhos, mandam entre aspas, mas a última autoridade é dos pais e não é dos filhos, né? Porque os filhos vieram depois. Então isso é uma desarmonia. Isso não quer dizer que você, como pai, tem que ficar mandando no seu filho, mas se preciso for, você tem que ter mais autoridade, porque você veio antes. Então, os filhos precisam honrar quem veio antes. Eles estão aí porque você estava aí, você veio antes. Seus pais vieram antes, seus avós, seus bisavós, etc. E o equilíbrio de dar e receber, que isso é muito comum num relacionamento ou numa família onde alguém acha que está dando mais, né? Então, se você acha que você está dando mais ou menos, peça. Se você estiver você estiver recebendo menos, peça para que a pessoa te dê mais, né? Ou peça ou back off, como a gente fala, dá um tempo para que a outra pessoa possa te dar alguma coisa. Obrigada, Ricardo, por esse excelente trabalho. Então, para se fazer uma constelação também, isso que é muito importante, que não se pode perder com o tempo, é preciso que exista uma necessidade. Não se faz uma constelação por curiosidade, não se faz uma constelação como se fosse uma psicoterapia, não se faz uma constelação por fazer. Não dá certo, é um dinheiro à toa que você vai gastar. É importante que você faça se houver uma necessidade sua. E essa necessidade sua seria algo que você está passando, que você precisa resolver. Assim, se a pessoa vier, isso são os ensinamentos que eu aprendi com o próprio Bert Hellinger. Se a pessoa vier, meu avô se suicidou, eu preciso trabalhar isso. Não. Você precisa ver aonde isso está incomodando você, né? Em que isso tem influência em você. Então a gente sempre constela alguma coisa do presente. Então, primeira hierarquia para a gente honrar é sempre o Bert Hellinger, depois os alemães e depois os pioneiros de cada país. Claro que os que estão fazendo o seu trabalho agora, os que descobriram o seu trabalho, assim, por exemplo, vai ter pessoas que vão trazer constelações de assuntos que a gente nunca pensou, porque a constelação está se modificando, né? Então essas pessoas vão ter um lugar especial também. Porém, não vai se esquecer daqueles que vieram antes, porque essa pessoa só conseguiu ter essa ideia porque teve um caminho trilhado antes, né? Isso que é importante. O que é importante numa constelação, se você for fazer uma constelação, se você estiver estudando constelações familiares, e eu estou dando um curso online também, que já está em andamento na terceira aula, mas quem estiver interessado pode falar comigo. Primeiro, você estar em contato com você. É muito importante você estar em contato com você, com seus sentimentos, com as suas emoções. Você deve deixar que as emoções venham para você e que você se emocione. Muita gente tem medo das emoções,
Mas as emoções são justamente o motor, é o que leva a gente a ir para frente, parar, ou virar para a esquerda ou virar para a direita. São as emoções. A gente não deve ter medo delas, a gente deve encarar as emoções, né? Não ter vergonha das emoções, porque na verdade todos nós temos emoções, é, e algumas emoções mais fortes que outras. Não devemos ter medo, mas nós devemos sentir que aquilo é o que está movendo a gente. Poder trabalhar isso. A constelação trabalha muito bem as emoções, trabalha também suas memórias, trabalha seus sentimentos. Ok? E eu diria que muita gente que não sabe o que é uma constelação, não sabe escolher um constelador, vá também pela sua intuição. Veja como você se sente em relação àquela pessoa, né? Se aquela pessoa está preparada para te atender ou não. E eu diria que se você tiver que endeusar alguém, né, não endeuse, não coloque como Deus o seu constelador, mas sim o próprio Bert Hellinger, que foi o criador, o filósofo, o que mais merece a nossa honra. É muito importante que apareceu logo no começo das constelações no Brasil uma associação brasileira, porém essa associação ela teve problemas de ideias partidárias, como tudo tem na vida, e o próprio Bert Hellinger sempre foi contra associações, porque ele achava que as associações elas não elas dividiriam, e de fato dividiu mesmo. E naquela época, 2003, 2004, eu acho, mais ou menos, o Bert Hellinger deixou que as pessoas pudessem usar o nome Instituto Bert Hellinger. Isso aconteceu uma vez somente. México teve um Instituto Bert Hellinger, Brasil teve. E eu, muito engraçado, naquela época, o Bert Hellinger, ele respondia os e-mails. Então eu mandei um e-mail para ele pedindo para poder fundar um instituto e ele aceitou, porque eu mandei uma foto minha, ele olhava para a foto e dizia: essa pessoa pode, essa pessoa não pode. Foi isso que aconteceu. Eu nunca fundei, porque depois nós acabamos fundando uma associação que, como eu disse, teve problemas partidários, e depois, em 2007, 2008, quando nasceu a Hellinger Science pela segunda esposa do Bert Hellinger, Sophie Hellinger, todos os institutos foram obrigados a entregar o nome, todos. Né? Então ninguém pôde ficar com o nome de Instituto Bert Hellinger. O que o Bert fez depois foi desfeito, porque nasceu a Hellinger Science e a Sophie Hellinger, que era a pessoa que estava comandando isso. Muito bem, então ficou mais uma vez essa divisão, né? E assim, essa é a história rápida das constelações. Muita coisa está mudando, mas presta bem atenção. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer agora. Eu vou dar uns 5 minutinhos para a pergunta. Do pessoal do Face eu não estou conseguindo visualizar, não sei porquê, mas se tiver pergunta, pode fazer pergunta aqui pelo Instagram. E, de fato, não é uma religião, né? Não é uma psicoterapia, não é nada que possa ser trabalhado com a psicologia, ele é trabalhado como um fenômeno, é uma ferramenta em que ajuda as pessoas a descobrir o que está por trás de tudo, de todos esses relacionamentos, de tudo. E o que se pode trabalhar? Pode-se trabalhar decisões para serem tomadas, relacionamentos, família, conflitos de trabalho, conflitos de família, doenças, aspectos de personalidade. Tudo pode ser trabalhado numa constelação desde que haja uma necessidade. Gente, o meu site é o website http://www.zakiecemeredith.com. Entrem no meu site, dê uma olhada lá. Eu também tenho vários vídeos no YouTube, Zaki Meredith, e o meu
O WhatsApp é 5511 979978808. Vou repetir, 5511 979978808. É o meu WhatsApp. Meu telefone daqui de Flórida é 754-248-1683. Qualquer pergunta que vocês tiverem sobre as constelações, quiserem saber um pouquinho mais, podem me perguntar pelo WhatsApp. E quem se interessar pelo curso, nós vamos ter aula semana que vem, na próxima quarta-feira, também entre em contato comigo. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Alguma pergunta? Eu vou ficar mais um minutinho só para saber se tiver alguma pergunta sobre o que eu falei ou sobre qualquer outro assunto em constelações familiares. Ok. Então, se nós não temos nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Espero que eu tenha dado alguma explicação bem sucinta, bem simples, sobre como tudo começou e prestar atenção que as constelações, elas precisam ainda ter as bases das ordens do amor, independente do assunto. Ok? Tá bom assim, gente? Boa tarde para vocês. Não se esqueçam que hoje é 15 para meia-noite no Brasil, 15 para as 11 na Flórida. Haverá uma meditação mundial por uma mudança planetária para a cura do vírus, né? E para a cura de todos nós, da população e tudo mais. Ok? Pena que só entrei agora, fica para outro momento. Olha, você pode assistir no Story do Instagram e no Story do Face. Vai ficar por 24 horas. Ricardo, muito esclarecimento. Obrigada, Ricardo. Gratidão. Até. Bom ver vocês. Um grande abraço virtual. Grande abraço virtual. Ok. Ok.